Olá pessoal, muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder compartilhar mais um dia a palavra do Senhor. Eu creio que nesse dia o Espírito Santo vai marcar vidas. Eu creio que nesse dia o Senhor preparou um momento muito especial para a sua vida. E eu quero te dizer que você que nos assiste nesse momento, você que está aí do outro lado dessa tela, ouvindo essa ministração, você não está aí à toa. Você não caiu de paraquedas. Eu quero te dizer que esse momento foi um momento reservado por Deus para a sua vida. E eu quero te dizer que hoje vai ser um dia marcante para a sua vida, onde você vai poder experimentar um pouco mais da revelação de Deus sobre a sua vida. Quero começar orando, apresentando esse momento ao Senhor, porque eu creio que vai ser um momento de graça, um momento em que Deus vai manifestar o seu amor através da revelação do seu Filho para a sua vida. Senhor Deus, nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã, nesse dia. Queremos exaltar o Teu nome porque o Senhor nos fez. E estarmos aqui nesse momento não é uma mera coincidência, não é um acaso. Não é uma mera conspiração do universo, mas sim propósito do Senhor, em que a gente estivesse aqui para poder ouvir essa palavra, compartilhar essa palavra. Eu oro para que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem nessa manhã seja grandemente marcada pela presença do Senhor, pela revelação do seu amor. Eu oro, Deus, para que vidas sejam marcadas, não só aqui no Brasil, mas aonde quer que esse vídeo, aonde quer que essa palavra alcance. Marca essa vida. Traz alento, traz tranquilidade, traz calma, traz paz ao coração dessa pessoa que nos vê nesse momento. Se revela, Deus, para essa pessoa de forma poderosa nesse dia. E assim nós apresentamos esse momento ao Senhor. Se revela, fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Pois bem, amados, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia, falando um pouco mais acerca do reino de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa muito importante para a gente e o porquê que nós precisamos estar falando dessa pessoa, né? E eu queria perguntar: quem é Jesus e por que eu preciso conhecê-lo? Talvez você tenha conhecido, tenham apresentado um Jesus para você de uma maneira em que ao longo da sua caminhada você acabou se ferindo. Talvez tenham apresentado para você um Jesus carrasco, um Jesus religioso, em que você não pode se relacionar, em que você não pode ter a liberdade em família. Mas eu quero te dizer que hoje Deus ele vai desmistificar muitas coisas sobre esse relacionamento entre mim e Jesus, entre você e Jesus Cristo. Antes de começar a falar dele, eu queria falar que é necessário a gente conhecer o plano de Deus. Qual foi o plano de Deus para a humanidade? Deus ele tinha um propósito. Ele criou o mundo, criou o homem. Mas aí nós precisamos entender o motivo da queda da humanidade, o que gerou essa queda e o plano redentor que Deus tem para a vida do homem. E isso tudo vai nos levar, vai nos apontar justamente para Cristo. Porque Cristo não é apenas o único Filho de Deus, Ele é a expressão máxima do seu amor para a minha vida, para a sua vida. Eu queria começar lendo com vocês
Gênesis capítulo 1, versos 1, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então começa com Deus criando os céus e a terra. Deus cria, Deus é o criador de todas as coisas. Então Deus ele criou o mundo. Agora eu quero ver com vocês os versos 26 ao 31. Que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Aqui a gente começa com o primeiro capítulo de Gênesis, onde a gente já conhece aqui a história da criação. E a gente vê aqui Deus, ele criando o planeta Terra, e ele começa a fazer toda a criação de todos os elementos. E no sexto dia ele cria o homem, e aqui ele começa a dar algumas atividades, e faz a imagem, a semelhança dele, e dá atividades para que eles cresçam, multipliquem, dominem sobre a terra. E assim é o dia da criação, o sexto dia da criação. No Gênesis capítulo 2, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E aí na sequência a gente vê aqui já no capítulo 2, verso 7, a criação do homem, em que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o homem se tornou um ser vivente. Foi necessário mais do que formar um boneco feito do pó da terra. Foi necessário Deus soprar na narina o fôlego de vida. Deus soprou o seu espírito na narina do homem e ele se tornou ser vivente. E aí temos aí o homem já como ser vivente se relacionando com Deus. Eu queria ler agora dos versos 15 ao 24. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Olha aí, o homem já estava ali no jardim do Éden se relacionando com Deus. Então a gente já começa a perceber que Deus criou o homem para se relacionar com ele.
E aí Deus chega ao homem, dá uma atividade para que ele dê nome a todos os animais que ele tinha criado, e o nome que o homem desse aos animais seria o nome que eles passariam a ser chamados. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhes correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechou-a o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui a gente começa a ver o princípio de família. Deus, ele cria o homem, dá atividades ao homem, e quando o homem ajunta ali, tá ali com aquele ajuntamento de animais, dando nomes, o Senhor vê que não tem uma auxiliadora, porque para cada par de animal era um macho e fêmea. Então, olhando o Senhor que o homem estava só, ele viu, não é bom que o homem esteja só. Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus nos criou, queridos, para se relacionar comigo e com você. Deus não criou o homem para que o homem vivesse afastado, longe do seu relacionamento com ele. Deus criou o homem para se relacionar. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, ele deu uma auxiliadora idônea. E aí nasce o princípio de família. E aí a gente vê que ele vai, que ele cresça, que ele desenvolva. Só que aí acontece algo. Eu queria ler com vocês o capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 3. E aí nós vamos ler do verso 3 até o verso 24. E aí nós vamos entender agora que depois que Deus criou a terra, formou o homem, viu que não era para ele estar só, criou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí agora a gente vê o motivo através do qual acontece a queda do homem. E aí agora nós vamos analisar aqui o capítulo 3, a partir do verso 3 até o 24. Que começa assim: mas Deus disse, não comam. Percebam que Deus tinha colocado o homem no jardim, aí fez a mulher, e eles estavam no Éden. E deu atividades para eles. E aí Deus fala, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. E aí disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha aí, ela começa a distorcer. Aí a gente vê aqui a ação do inimigo já começando a gerar distorção nas palavras de Deus. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e que além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E o que foi que aconteceu? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que coisa interessante aqui. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O que isso significa? Que Deus ele se relacionava com o homem e a mulher. Deus não apenas os formou e deixou lá de qualquer jeito. Deus ele todo dia ele se relacionava com o homem e com a mulher. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será... Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha que pesado. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui nós vimos a história da queda do homem. Deus tinha dado uma simples ordem: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Só que aí Satanás, o nosso adversário, ele é astuto. E aí usou a serpente para poder distorcer a palavra. E aí acabou enganando a mulher, que por sua vez deu o fruto ao seu marido. E aí, pelo pecado, entrou a morte. E aí houve separação. E aí a consequência de que não poderiam mais permanecer. Já tinham sido enganados, já tinham comido do fruto do conhecimento. Imagina se eles tivessem permanecido no jardim e tivessem comido o fruto da vida eterna. Não era possível Deus permitir, porque eles já haviam se corrompido. A rebeldia já tinha entrado no coração do homem. A partir desse momento que se faz necessário
um plano de redenção para esse homem que inicialmente tinha sido criado para viver a eternidade com Deus. E o homem perdeu essa oportunidade. Mas Deus não desistiu da sua criação. Deus, ele não desiste de mim, Deus, ele não desiste de você. E o que foi que Deus fez? Ele criou um plano extraordinário para que eu e você pudéssemos retornar a Ele novamente. Em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo fala o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Foi isso que aconteceu nesse momento. Quando Deus os tira do jardim como consequência desse pecado, ele está sendo destituído da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, a partir desse momento a humanidade entra em um estado sombrio. Adão e Eva foram destituídos da glória, eles passaram agora a viver uma vida fora da glória de Deus e perderam o privilégio de uma vida eterna. Por conta disso, por conta desse pecado, entrou no mundo, na humanidade, a morte. A partir desse momento, os filhos que Adão e Eva passam a ter, a gerar a partir desse momento, já vem com essa raiz desse pecado. E é como a gente vê, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E no mesmo capítulo 5, dos versos 17 ao 21, se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dela, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, olha aí, essa única transgressão resultou na condenação de todos os homens. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se há uma condição para que muitos sejam feitos justos, é porque então eles antes eram injustos. Claro, se pelo pecado que entrou na humanidade por causa de um homem, Adão, nós nos tornamos injustos de merecermos essa graça, mas Deus não queria que o homem, que a sua criação permanecesse longe dele. E aí se inicia esse plano redentor maravilhoso, aonde ele entregou o que ele tinha de mais precioso para me salvar e para te salvar, que foi o seu único filho. E por conta de um ato de obediência desse único homem, muitos poderiam se tornar novamente justos. Então, quem é Jesus?
Porque eu preciso conhecer Jesus. E além de conhecê-lo, entender porque eu necessito me relacionar com Ele. Você entende que é por conta desse motivo que nós não podemos viver uma vida afastado de Cristo? Porque é através dele que nós teremos a justificação para retornar a nossa vida de novo de relação com o Pai? Muitos vão querer apresentar para você que somente através de uma religião. Mas é engano. A gente vai ver daqui a pouco o que é a verdadeira religião que Deus espera da gente. Religião no grego significa religare, que seria ligar novamente. Então, religião tem mais a ver com uma ação de Cristo em nós do que com uma ação ou um conceito denominacional, como muitos pregam aí. Ainda mais quando perguntam você de que religião, qual a sua religião, está errado. Porque religião é ato, é prática, é demonstração de amor e não sistema denominacional. Então fique atento nisso. Então, por meio da obediência desse único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde superabundou o pecado, transbordou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Então, como é que eu e você vamos ter novamente vida eterna? Através da graça. E quem é a graça de Deus? É Cristo manifesto na carne. Esse ato redentor é a expressão da graça de Deus para religar o homem novamente nele. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É através disso, é através desse ato que nós podemos voltar novamente a termos vida com o Pai. Em João 3, eu queria ler com vocês, João capítulo 3, versos 16 ao 21. Eu quero que você entenda que Deus enviou seu único Filho para nos salvar. Não existe salvação longe do Filho de Deus. João 3,16 ao 21 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se apaixona e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que é que a gente consegue enxergar aqui? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe o que é tal maneira? Tal é quando a gente não consegue expressar o tamanho, a dimensão da coisa. Então a gente aplica esse termo. Então Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas pudesse ter a vida eterna. Ou seja, queridos, não há outro caminho a não ser Cristo. Em João 14,6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bora analisar brevemente esse versículo aqui, 6 de João 14. O que é que Cristo está dizendo? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho. O artigo definido no singular. A verdade, artigo definido no singular. E a vida, artigo definido no singular. Se houvessem outros caminhos, se houvessem outras verdades e se existissem outras vidas, esses artigos aqui estariam no plural. Então seriam os caminhos, as verdades e as vidas. Entretanto, não há outro caminho. Ele é o único caminho. É necessário que a gente retorne ao Pai. Mas como nós vamos retornar ao Pai? Através desse caminho. Jesus, ele é a ponte que vai nos ligar novamente ao Pai. Existe uma expressão no hebraico chamada techuvá, que é fazer o caminho de retorno. O que isso significa? Que por que é necessário fazer o caminho de retorno? Porque estávamos indo por um caminho errado, e quando a gente tem esse encontro com o Eterno e a nossa mente ela é transformada, a escama dos nossos olhos cai, a gente passa a entender que o caminho para que a gente possa ser direcionado ao Pai é voltar novamente a uma vida de relacionamento com Deus. E como isso é possível? Através do Filho. Se nós nos permitirmos sermos reconciliados através da ação de Cristo em nós, aí sim nós poderemos voltar a ter relacionamento com o Pai. Porque pecamos por conta de um homem, todos os homens pecaram, mas por conta de um ato de justiça de um único homem, podemos novamente ter acesso à graça. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para que foi que Jesus veio ao mundo? Mateus capítulo 18, versículo 11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Todos os homens se perderam a partir do momento em que houve a queda da humanidade. Quando o homem foi expulso do jardim, houve separação entre o homem e Deus. A partir desse momento, só havia um ato através do qual poderíamos voltar novamente a essa relação, que seria através de Deus, enviando o seu único Filho. Em Lucas 19, versos 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele não veio apenas buscar, mas ele veio salvar. Ele veio trazer salvação, porque estávamos perdidos. Havíamos nos perdido. E como nós podemos nos encontrar novamente com o Pai? Através dele. Muitos vão querer te dizer, olha, religião tal, caminho tal. Cuidado. Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidai dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Você entende
qual é a verdadeira religião que Deus está interessado em que eu e você vivamos, é a gente não se permitir que a gente vinha se corromper pelo mundo. Andávamos outrora perdidos nos nossos delitos e pecados, estávamos mortos, porque vivíamos uma vida afastado de Deus. Talvez essa palavra não é apenas para quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Sim, eu estou falando especificamente para você que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eu quero lhe apresentar hoje que existe um plano de salvação para a sua vida. Talvez você tenha andado no mundo até hoje cego. Talvez você nunca tenha ouvido falar que por conta de um ato de fé, um ato de justiça, um ato de amor, porque Deus não nos deixou abandonados, Deus não nos deixou órfãos. A partir daquele momento ele já tinha visto um plano de redenção. E ele viu naquele momento que ele tinha que dar o que ele tinha de melhor para resgatar a mim e a você. E ele deu o que ele tinha de melhor. Ele entregou o seu único filho. Talvez eu e você sejamos tão mesquinhos que talvez nunca pudéssemos parar para pensar em dar. Talvez nenhum de nós daríamos a vida por amor a outra pessoa. Mas Deus, ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Muito pelo contrário, ele deu o seu único filho. Então, queridos, Deus, ele deu o que ele tinha de melhor. Não permita que os planos de Satanás na sua vida entrem. Talvez ele tenha gerado mentiras na sua vida, fazendo você entender que não tinha jeito, que você não tinha mais conserto. Mas isso é mentira, porque você viu que por conta do ato de um único homem, um ato de justiça, nós hoje podemos voltar a ser justificados pela graça de Deus. Jesus, ele veio ao mundo, sofreu por mim e por você, foi morto, foi levado a uma cruz, foi pendurado, morreu, levou sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades, os nossos pecados, derramou o sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por conta desse ato, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. E com isso hoje eu e você podemos voltar a nos relacionar com Deus. Talvez muitos tenham dito para você que não era mais possível voltar a se relacionar com Deus. Mas tudo isso é mentira. Talvez muitos tenham apresentado situações para você, tenham te levado por caminhos que você tem se martirizado, porque você achava que por conta de seu erro, você não poderia mais voltar a se relacionar com Deus. Mas não é verdade. Há um plano de salvação. E esse plano de salvação foi constituído em Cristo Jesus. E eu quero apresentar esse Jesus hoje para você. Eu quero apresentar esse Deus hoje para você. Esse Deus que é um Deus de amor, que é um Pai de relacionamento, que mesmo vendo a sua criação errar, Ele mesmo assim, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu seu único filho para morrer por mim e por você. Talvez eu e você não fizesse isso, mas Deus é um Deus de amor. Deus, ele não é um velho ranzinza, rabugento, sentado num trono lá no céu, com a barba branca, apenas esperando o tempo se consumar. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Você lembra que todo dia ele estava no jardim com o homem, fazendo o quê? Se relacionando. E hoje não é diferente.
por conta desse ato redentor, eu e você podemos voltar a ter intimidade, podemos voltar a nos relacionar com esse Pai. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de gozo, porque talvez você tenha andado esse tempo todo sendo enganado, ouvindo que não tinha mais esperança para você, mas eu quero te dizer que há esperança para você. Talvez você tenha sido marcado, ou até mesmo você que está dentro da igreja. Não é porque você está dentro de uma igreja que você não tenha sido marcado por algumas experiências ruins, e isso tenha te afastado de Deus. Mas eu quero dizer para você que não se prenda a relacionamento com homens, porque nós somos falhos, os homens erram, os homens não sabem como lidar uns com os outros, nós falhamos, mas se apegue a Deus, se prenda a Deus. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Eu quero, nesse momento, te convidar para você tirar um tempo de oração junto comigo. Eu quero te desafiar nesse momento a você tirar um tempo de oração. Talvez você tenha sido marcado, até mesmo você que está dentro da igreja. Talvez você tenha sido marcado por homens, por líderes, por pastores. E com isso você tem se afastado de Deus. Ou você que está aí do outro lado nos ouvindo, que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, que está conhecendo Jesus Cristo hoje, está ouvindo pela primeira vez que Ele é o único caminho que pode nos levar de novo a um relacionamento com o Pai. Por conta desse ato redentor, dele ter ido à cruz, eu quero convidar você nesse momento a entregar sua vida a esse Jesus. Eu quero que você nesse momento, você que está assistindo online, você que está vendo aqui embaixo, a gente tem um chat nesse momento que está ativo aqui nesse momento. Então eu quero que você digite seu nome aqui, diga: eu quero fazer essa oração pela primeira vez. Você que está fazendo essa oração pela primeira vez e que vai entregar a sua vida, você que entendeu essa mensagem e que quer entregar sua vida a Cristo e vai fazer essa oração junto conosco pela primeira vez, eu quero que você digite aqui no chat. Diga: eu estou fazendo pela primeira vez. E eu quero dizer a você que está assistindo depois esse vídeo, eu quero que você mande uma mensagem para a gente também, dizendo que você fez essa oração, entregando sua vida a Cristo, que você conseguiu entender que Cristo é o único caminho para poder nos fazer voltar a uma vida de relacionamento com o Pai. Cristo em nós é a esperança da glória. Amigos, não há uma vida... eu não quero te chamar para uma vida religiosa, eu estou te chamando aqui, te convidando para uma vida de relacionamento entre pai e filho, porque é isso que Deus quer com a gente. Deus nos formou, entenda que Ele te criou para se relacionar com Ele. E num relacionamento não existe religiosidade, existe vínculo de pai e filho. Eu não estou dizendo também que depois dessa oração sua vida vai ser transformada em um mar de rosas. Não, eu quero te dizer também e te desafiar que irão vir muitas dificuldades, problemas continuarão, mas com Cristo, meu amigo, a sua visão de mundo será transformada. Ele vai te dar uma força, uma ajuda para você passar todas as barreiras. Existe uma palavra que fala que com o meu Deus eu salto muralhas. E você vai ser capacitado a pular todas as muralhas que aparecerão diante da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você ouça esse louvor.
Enquanto você está ouvindo esse louvor, eu quero que você reflita na palavra. Entenda que os ouvidos do Senhor sempre estiveram abertos para poder ouvir a sua voz. E o Senhor está aqui nesse momento para poder ouvir a sua voz. Feche o seu olho. Talvez você tenha chorado, mas a alegria vai vir na sua vida. Porque Deus, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de relacionamento íntimo. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele é fiel, queridos. Creia nisso. Se apegue a isso. Deus, Ele é um Deus que quer fazer uma aliança com você. As promessas que Deus tem para a sua vida, talvez o diabo tenha dito que não iam se cumprir, mas Deus, Ele não mente. Deus, Ele não muda. As palavras dele não passam. E as promessas vão se cumprir. Creia nisso. Aleluias. Deus, Ele está movendo no seu coração, queridos. Eu creio. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nesse momento. Talvez estejam vindo muitas coisas à tona nesse momento. Talvez você esteja chorando. Chore. Abra sua boca nesse momento e comece a falar com Deus e fale assim: Senhor, eu quero nesse momento dizer ao Senhor que eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho e que Ele veio morrer na cruz por causa da minha vida. Eu creio que o Senhor quer se relacionar comigo e levou sobre si todos os meus pecados. Sinto dizer que eu quero viver uma vida de relacionamento entre pai e filho com o Senhor. Eu quero te convidar, Jesus, a fazer morada no meu coração. Venha, Espírito Santo, entra no meu coração nesse momento e faz da minha vida morada, uma morada eterna. E me ajuda a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus, Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. Deus, Ele não é homem para mentir. E as promessas que Ele tem para a sua vida, todas elas vão se cumprir. O mundo passa, mas as palavras do Senhor não passam. E eu quero encerrar aqui, queridos, com essa palavra, que as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. E Ele vai te ajudar a enfrentar, a passar por tudo. Os planos do Senhor não serão frustrados. Creia nisso. A nossa esperança está nas mãos dEle. Nunca duvide disso. Eu quero dizer para você que o impossível Deus vai fazer na sua vida. Amém? Tome posse. Não desista. Deus, Ele é quem luta por nós. Você que ouviu essa palavra agora online, você que está vindo pela primeira vez, tem aí o nosso canal no YouTube. Segue a gente para que você possa estar mandando mensagens para a gente. Se você se sentir mais confortável também, a gente tem o nosso Instagram, que a nossa equipe aí vai estar colocando o canal aqui embaixo. Se você se sentir mais à vontade também, manda um direct para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em estar entrando em contato com você, te dando suporte. E eu quero te dizer que o Senhor vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar de uma forma poderosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a face dele resplandecer sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê um dia abençoado. E eu creio que muitas das promessas de Deus na sua vida você vai ver acontecer. Que o Senhor te guarde e te dê um resto de semana abençoado. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até a próxima semana.